Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei, sua consultora financeira, e no último vídeo eu falei que a gente ia conversar sobre a diferença entre o econômico e a pessoa mesquinha. Depois da vinheta. Primeiramente, vamos entender o que é uma pessoa econômica e uma pessoa mesquinha. A pessoa econômica, ela economiza para poder atingir um objetivo. Seja uma aposentadoria, seja melhorar de vida, seja comprar algo que ela ainda não tenha e que seja realmente muito importante, como por exemplo uma casa. A gente sabe que morar é um item essencial do ser humano. A gente precisa ter onde morar. E o econômico, ele vive em prol de ter segurança futura. O mesquinho, ele tem um pensamento de escassez eterna. Ou seja, ele vive sempre pensando que vai faltar as coisas e se ele não juntar dinheiro, ele vai morrer de fome. Bom, a gente sabe que a gente precisa se preparar para o futuro, independente dele vir ou não, né? A gente nunca sabe quando é que a gente vai morrer, então a gente não pode viver como se fosse morrer amanhã, gastando tudo que tem, sem se preocupar com o futuro. Porque quando o futuro vem, a gente precisa estar preparado, porque vai chegar uma hora que você não vai mais poder trabalhar, você não vai ter mais, vamos dizer assim, vigor físico, né? Ou até muitas vezes algumas pessoas adoecem e não podem mais trabalhar. Então elas precisam garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência de alguma forma. E como é que a gente garante isso? Enquanto a gente está trabalhando, a gente se prepara financeiramente para poder ter uma reserva ou investir em alguma coisa que te dê lucro e que garanta, caso você não possa trabalhar, te garanta alguma renda. Então, eu vou fazer algumas comparações entre o econômico e o mesquinho, em 3 situações. Primeira situação, moradia. Vamos dizer que o mesquinho e o econômico, todos os dois tenham casa própria, tá? O econômico, ele vive de acordo com a situação financeira dele. Ele tem uma casa, ele faz a manutenção da casa para evitar gastos futuros. Ou seja, ele se planeja para evitar um gasto desnecessário. O econômico, ele tem o que ele precisa, ou seja, as coisas essenciais. O econômico, ele não gasta dinheiro com futilidades, com coisas banais. Como assim, por exemplo, ele tem os itens, vamos dizer assim, os eletrodomésticos básicos que uma pessoa precisa ter, mas ele não compra coisas supérfluas, coisas para ficar acumulando, tá? Ele não gasta dinheiro com coisas que ele não tem certeza se vai ser realmente útil. Ao contrário do econômico, o mesquinho, ele tem o básico do básico do básico, e muitas vezes nem coisas essenciais ele tem. Por exemplo, o econômico, ele tem geladeira, ele tem televisão, ele tem ventilador, ele tem máquina de lavar, ele tem fogão, essas coisas básicas que a gente tem em casa. O mesquinho, não. Ele compra exatamente o necessário para poder ter em casa. Geladeira, fogão, televisão. Eletrodomésticos poucos, como, por exemplo, um liquidificador, tá? Ele não gasta dinheiro com coisas que ele acha que é coisas de rico, tipo batedeira, máquina de lavar roupa. A gente sabe que que trabalha fora, né, tem um tempo muito curto. Então a gente precisa ter certas coisas em casa para facilitar a nossa vida. E a máquina de lavar roupa é um desses itens. O mesquinho, ele não compra máquina de lavar roupa porque, além de ser um objeto caro, né, ele acha que máquina de lavar roupa é coisa de rico. Não estou dizendo que quem não tem máquina de lavar roupa é mesquinho. Algumas pessoas não têm porque realmente não têm condições de comprar. Mas o mesquinho, ele tem condições de comprar, mas ele não compra para economizar dinheiro, porque ele acha que é coisa de rico, que só rico tem essas coisas, tá? E às vezes até tem o item em casa, tipo, tem a máquina de lavar roupa em casa, mas não usa para não gastar energia, para não gastar água. Gente, isso é um absurdo, mas você tem um negócio em casa que é para facilitar a sua vida, para te ajudar, e você não usa apenas para economizar. E o que economiza é tão pouco que não faz nem diferença.